O uso do milho para a produção de etanol nos Estados Unidos está mudando o cenário internacional de comercialização do grão. O Brasil deve se beneficiar com a abertura de novos mercados, mas isso ainda não anima o produtor. As lavouras de milho estão aumentando e produzindo mais há pelo menos 8 anos. A expectativa é que a safra 2007-2008 bata um novo recorde, chegando a 52 milhões e 800 mil toneladas. E mercado para tanto milho existe. Ele tem servido para alimentar cada vez mais frangos e suínos no mercado interno e in natura para exportação. Por isso, a Conab já aposta em um aumento na área plantada entre 2,5% e 4,5%, podendo chegar a 9 milhões e 900 mil hectares. Nesses últimos 2 anos, os preços do mercado interno e externo vêm crescendo muito, né? Isso é o principal estímulo para o produtor. E quando colhido, esse milho deve atender novos mercados. É que com os Estados Unidos usando a produção para produzir etanol, vai deixar de exportar para alguns países e o Brasil deve atender essa demanda. Isso somado à desvalorização do dólar e o aumento das exportações brasileiras é que dá esse bom momento para o milho. Esse consultor diz que se os 3 fatores continuarem se comportando desta forma, a boa fase para a produção de milho pode se prolongar por até 5 anos. Quando a gente pensa na produção de álcool via milho nos Estados Unidos, você imagina que as pessoas estão criando 150 usinas e que exista a médio prazo, pelo menos, uma garantia da demanda desse produto nos Estados Unidos. Então, a questão no mercado nos Estados Unidos deve continuar. Mas o agricultor não anda tão otimista assim. A Federação da Agricultura do Distrito Federal, por exemplo, que tem 4 mil produtores de milho, diz que esse bom momento só acontece quando existe pouco milho no mercado. Segundo o presidente, quando a safra foi colhida, eram pagos 10, 15 reais pela saca. E só agora, quando não há mais milho para venda, o preço chegou ao ideal, cerca de 25 reais. Não se acredita em grandes recordes. O que vem acontecendo, o que vem tumultuando o mercado ou alterando o mercado é a situação que está havendo mais exportação de milho devido à destinação do milho para etanol nos Estados Unidos, quebra de trigo e milho na Europa. São esses fatores. Em termos de Brasil, eu acho que a produção está mais ou menos estabilizada e nós não sentimos, não percebemos essa euforia que vem sendo propagada por alguns setores. Carolina, o produtor aí, como ele disse, ainda não viu essa euforia como vários setores estão vendo, mas a produção americana ela já prejudica o nosso mercado aqui, né? As exportações de açúcar e álcool caíram e a expectativa aí para a safra de cana também não é nada animadora, né? Boa noite. Boa noite, Ana Rita. Bom, o agronegócio não é descolado das tendências do mercado mundial, isso a gente já sabe. Então agora com essa tendência dos novos combustíveis, que o governo tem que sentar e elaborar uma política agrícola adequada a essas tendências. Que o etanol e o biodiesel viraram as principais bandeiras do governo Lula, o mundo inteiro já sabe. O governo vem divulgando as vantagens dos novos combustíveis e prometendo políticas de incentivo aos produtores para que não falte matéria-prima. Nessa esteira, produtores de cana apostaram no negócio e, de acordo com os levantamentos da CNA, não terão o retorno esperado em termos de preço em função de um excesso de oferta. Uma tendência que deve se revelar sazonal, já que a expectativa para o próximo ano é de um boom no consumo tanto do etanol quanto do biocombustível de uma maneira geral. Nesse caso, é importante que o governo e o setor privado deixem um pouquinho o marketing de lado e trabalhem juntos em uma política agrícola fundamentada no mercado e no retorno para os produtores. E é aí que entra o milho produzido nos Estados Unidos. Altamente subsidiado, como aliás toda a produção agrícola naquele país, o milho norte-americano está sendo utilizado para produzir o etanol que os americanos querem usar no mercado interno e querem vender para o mundo. Política cuidadosamente organizada pelos lobistas do setor, essa alternativa para os produtores de milho, que já amargaram a crise dos preços baixos, agora se mostra um sucesso. Os preços desse produto estão em alta e até o Brasil comemora bons resultados na exportação. E mais, as perspectivas para o mercado de milho no futuro continuam em alta. Pelo jeito, fica difícil para o Brasil escapar da dependência do binômio soja e milho. Carolina, apesar aí da soja e do milho estarem se recuperando, aqui no Brasil continuam as negociações para a renegociação das dívidas, né? Quer dizer, é um assunto que vai tomar conta dessa semana também.
Exatamente, Ana Rita, a gente não tem como escapar desse assunto. A gente fala aí em novos mercados, em alternativas para a cana, para o milho, para os produtos agrícolas, mas a dívida é um fantasma que assola os produtores. Amanhã, lá na CNA, vai ter uma reunião entre parlamentares e técnicos do Ministério da Fazenda. O assunto em pauta é uma saída para as dívidas do Recop. Eles vão fazer simulações aí para uma negociação que fecha em dezembro. Ok, Carolina, obrigada.